A gente prometeu para vocês, né? A gente vai fazer uma live mais enxuta, mais curta. É bom que todo mundo tem bastante coisa para fazer, né? E aí também a gente otimiza o tempo de cada um. Estamos já pegando aqui a passagem de hoje, que eu tinha até deixado lá no grupo, a palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 43. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, é a página 1358. 1358. Olha só. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Vamos começar do começo, vai? Versículo 40, que é importante isso aqui. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi até o seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante, lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a gente está aqui, meninas, diante de uma mulher também com uma fé muito grande, né? Pena que a Dagmar não está por aqui, porque ela pediu para a gente falar sobre essa mulher, né? Essa mulher Morroiz. Qual era a condição daquela mulher, né? Uma mulher, naquela época, se ela tivesse no seu ciclo, né, menstruada, ela ficava, durante os dias de ciclo, ela era considerada impura. Aí depois, ela tinha que passar por mais 7 dias afastada de todo mundo, ainda sendo considerada impura. E somente depois, no 15º dia, é que ela iria até um sacerdote, que iria oferecer um sacrifício, e aí ela era considerada, então, pura novamente. Então, veja que aquela mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue. Então, há 12 anos, aquela mulher estava sendo considerada impura. E veja a situação dela. Só que a pessoa impura, além de ela não conseguir ter que ficar afastada das pessoas, ela também, as pessoas não podiam tocar nela. E ela não podia tocar em ninguém. Por exemplo, se alguém sentasse no lugar que ela se sentou, essa pessoa era também considerada impura. Então, era uma condição até de vergonha. Aquela mulher vivia 12 anos nessa condição. Veja, dá a impressão que essa mulher tinha posses, porque o evangelho fala, né, que ela gastou tudo que tinha com médicos. Uma mulher, naquela época, para ter dinheiro, ainda mais para pagar médico, essa mulher tinha que ter dinheiro, ela precisava ter posses. Mas ela gastou tudo que tinha. Então, aquela mulher estava abandonada, aquela mulher não tinha amigos por perto, não tinha família por perto, ela tinha que ficar afastada de todo mundo. Era uma mulher que, com certeza, há 12 anos sofrendo aquilo, tentando de tudo e sem ter uma resolução, ela estava, com certeza, amargurada, desesperada, sem confiar. E, de repente, ela ouve falar de Jesus. E aí ela ouve falar de Jesus, vê que Jesus está passando e toma aquela atitude de fé, que é se colocar ali e tocar as vestes de Jesus.
Então, veja, gente, para aquela mulher ter aquela atitude, não é que ela começou a acreditar em Jesus naquele momento. Aquela mulher, com certeza, ela já ouvia falar de Jesus, então ela já foi nutrindo ali, porque a fama de Jesus já estava grande, né? Que uma multidão se comprimia para ficar perto dele. Então, aquela mulher já tinha ouvido falar. E quando Jesus passa por ela, ela fala: é a minha chance, é a minha hora. Aquela mulher viu que a única salvação para a vida dela era Jesus naquele momento, porque tudo que ela podia, ela já tinha feito. E aí ela toma aquela atitude que impressiona Jesus. Aí Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. O que é isso? Não foi a fé que salvou a mulher, a gente sabe que foi Jesus que salvou. Mas Jesus falou assim: a sua fé ela foi tão importante para eu agir, que foi por causa da sua fé que você foi curada. Foi por causa da sua fé que fez você tomar esta atitude que eu me movi e realizei aquilo que você precisava. E veja, gente, não, essa é a terceira vez que Jesus fala: a tua fé te salvou, para alguém na Bíblia. Jesus falou isso para uma outra mulher, que foi uma mulher que chegou na casa de um fariseu e que lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E ele fala isso também para um cego a caminho de Jericó. São 3 vezes que Jesus fala isso na Bíblia. Quando Jesus fala esse salvou, não é simplesmente uma cura física. Jesus está dizendo que a fé daquela mulher tirou aquela mulher de uma condição de miséria, de uma condição de abandono, de uma condição de falta de relacionamentos, de uma condição de viver realmente como miserável, que ela não podia nem trabalhar, viver como mendicante, né? Ela vivia como alguém que estava numa situação de mendicância. E naquele ato de fé, ela sendo curada, Jesus salva aquela mulher. E aí, veja, o que impressiona? Jesus fala assim: quem me tocou? Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado. Mas ele queria que aquela mulher se manifestasse. Para quê? Porque assim como aquelas pessoas que estavam ali queriam que aquela mulher se mantivesse afastada, porque ela era impura, Jesus queria que ela se mostrasse para que todo mundo visse: agora ela é curada, ela não precisa mais viver afastada. E vocês não precisam mais afastá-la. E por fim, Jesus também chama ela de filha, minha filha. O que Jesus faz com essa expressão? Nada em Jesus é por acaso, gente. O que Jesus faz com essa expressão? Jesus quer dizer: você me pertence. Se você estava abandonada até agora, eu te acolho como filha. A tua fé me faz te acolher. Você é parte da minha família. Que é até o evangelho de hoje, né? Jesus pergunta: quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. Então, aquele que crê faz parte de Jesus, é pertença de Jesus. Então, Jesus devolve a filiação daquela mulher. Então, veja, Jesus não cura somente aquela mulher fisicamente, ele cura a história, ele cura a vida, ele cura os relacionamentos, ele cura os sentimentos mais profundos. E aí, o que essa palavra diz para nós no dia de hoje, hein, gente? Em 3 dimensões. Não basta só eu saber que Jesus existe. Eu preciso confiar nele. Eu preciso dar crédito a ele, eu preciso dar credibilidade para Jesus. Jesus tem crédito. O que Jesus fala é real. Eu posso confiar, eu posso me fiar nisso. Ele não vai me decepcionar. Então, primeira dimensão da fé é a confiança. Segunda dimensão, porque eu confio, eu espero. Por exemplo, eu confio que alguém vai me trazer aquela encomenda, então eu vou ficar em casa esperando até aquela encomenda chegar. Eu espero. Então, se eu digo que eu confio em Jesus, espero que ele vai agir na minha vida. Eu não posso me desesperar. Eu não posso entrar em depressão. Eu não posso me sentir abandonada e achar que as coisas não estão dando certo comigo. Eu preciso esperar, porque eu disse que eu creio, né? Eu estou me colocando como uma pessoa que crê. E depois, porque eu confio, eu espero, eu entrego. E aí é a dimensão mais importante da fé: confiar, esperar e entregar. Eu entrego.
eu ponho nas mãos dele, eu me tiro do centro para que ele possa agir. Eu deixo as coisas nas mãos dele para que ele faça da forma como ele quiser. Foi o que essa mulher fez. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, então ela confiou. Ela criou uma expectativa, Jesus estava passando, então eu vou. E aí ela tomou uma atitude, ela se entregou a ele naquele momento. Por isso que fé, gente, não é uma questão de sentimento. Eu estou sentindo que eu creio. Não é isso. Fé é uma certeza que vai além até da razão. Você tem uma certeza, você crê com a sua inteligência, mas é uma certeza que vai além da razão, porque muitas vezes Jesus não nos dá provas, né? Ele só faz, e faz na hora que ele quer. É uma certeza que move a minha vontade para que eu faça atos de fé. E é isso que Jesus espera de nós. O que Santa Teresinha dizia? O que agrada a Deus em minha pequena alma é a minha confiança. Quem crê, confia. Por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou. Falou isso 3 vezes na Bíblia, e falou outras vezes, né? Como a fé, Jesus elogiou, por exemplo, a fé daquela cananeia, que Jesus até fala que é preferível que ele primeiro dê a comida para os cachorrinhos, e que depois sirva os restos, ou que o cachorrinho vai comer os restos que caem na mesa dos filhos. E aí aquela mulher falou, sim, eu sou um cachorrinho que também, e quero me alimentar do que cai da mesa dos filhos. Portanto, Jesus elogiou a fé daquela mulher. Grande é a tua fé, e aí Jesus faz na vida dela. Jesus não queria humilhar aquela mulher, mas Jesus queria que aquela mulher manifestasse toda a fé que ela tinha, para mostrar para as pessoas qual é a fé que agrada a Deus. É a fé que se confia, que se entrega. E aí, minhas irmãs, fé sem atitude não é ainda uma fé verdadeira. O que Deus nos pede nesta noite, a partir desta palavra, com esta mulher hemorroísta? Que eu e você sejamos mulheres de fé. Primeiro, nós mulheres temos essa capacidade, porque nós nos entregamos, nós não ficamos muito querendo entender tudo, racionalizar tudo. A mulher, ela tem uma capacidade de se entregar, de se abandonar, de estabelecer com Deus uma relação e de receber Deus mesmo sem entender tudo. E não é que a gente não queira racionalizar, não é que a gente não pense, não. É que a gente acredita com sentido a mais. A gente tem uma sensibilidade que nos convoca e que auxilia a nossa razão para que a gente tenha atos de fé. E Deus quer que nós, no dia a dia das nossas vidas, tenhamos atos de fé para que Ele possa agir. Às vezes, Deus não fez ainda na sua vida o milagre que você deseja, aquele propósito, aquele plano que você espera, porque Ele está esperando de você uma atitude de fé, uma atitude de quem crê. Por exemplo, rezar todos os dias é uma atitude de quem crê. Se eu creio em Deus, se eu me confio nas mãos dele, é que eu rezo todos os dias. Rezar é uma atitude de fé. Eu só rezo porque eu acredito. Se eu não acredito, eu não rezo. Muitas vezes rezar sem ver o milagre acontecer. Muitas vezes rezar sem gosto, sem vontade, com o coração apertado. Mas perseverar. A perseverança é uma atitude de fé. E a fé é algo que vai crescendo dia após dia, né? Claro que a gente não pode exigir de nós uma fé grande hoje, porque amanhã, com certeza, a nossa fé precisa ser maior. No começo da minha caminhada, eu não acreditava e não tinha tanta capacidade de me entregar a Deus como eu tenho hoje. Mas eu também digo que a capacidade que eu tenho hoje ainda é pouca em relação àquilo que eu quero crescer amanhã. Então, a fé vai nos alimentando, ela vai crescendo conosco ao longo do nosso caminho. Mas precisamos ter atitude. Eu me lembro que na minha vida, um grande ato de fé que Deus me chamou a ter foi quando eu deixei tudo, deixei minha casa, deixei meus pais, deixei uma carreira
e fui assumir uma vida missionária na Canção Nova. Eu sou da Bahia, deixei tudo, tudo que eu tinha. O que que eu tinha? Minha família, né? Minha família é minha maior riqueza. Não tinha bens, não tinha herança. Uma jovem recém-saída da faculdade, eu não tinha nada, mas eu tinha minha família. Eu tinha as minhas seguranças. Eu tinha um emprego público que eu tinha passado. Eu já estava trabalhando. Eu deixei essas segurançazinhas para me entregar a Deus sem ver nada, sem saber como é que ia acontecer, como seria a minha vida missionária, que no comecinho também, na época que eu entrei, a Canção Nova nem era tão conhecida como hoje, né? Então, nós dormíamos sim no chão, nós muitas vezes não tínhamos direito o que comer, mas eu me entregava, e eu me entreguei a esse projeto de Deus. Foi um grande ato de fé que Deus me pediu que eu possa compartilhar aqui com você. Depois, um outro ato foi quando eu decidi ter o meu terceiro filho, né? O segundo, infelizmente, não vingou, foi um bebê que eu perdi, mas o terceiro filho foi um ato de fé, porque já estava numa idade avançada, porque era uma gravidez de risco, e mesmo assim o Senhor me pedia que eu tivesse aquele ato de fé. Só que esses são os grandes atos de fé, né, gente? Mas a vida não é feita só desses grandes atos de fé. A vida é feita de atos de fé no dia a dia. Mas aí a questão do propósito, né, que a gente sempre conversa. Onde é que entra o propósito? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei de deixar tudo e viver uma vida missionária. Agora você, quais são as intuições que você tem sobre os propósitos de Deus para sua vida? O que que você sente que é vontade de Deus para você e que ainda não aconteceu porque você ainda não deu aquele passo na fé? Talvez uma vocação, talvez, como eu falei, né, ter um filho, talvez abraçar um seu estado de vida, um casamento. Nós precisamos, minhas irmãs, crescer na fé, que cada ato de fé me aproxima do propósito de Deus. Cada passo que eu dou, mesmo com medo, mesmo receosa, é um ato de fé a mais que me coloca diante de Deus, diante do propósito, daquele plano de Deus para mim. Eu sei que Ele quer, mas eu vou ter medos, eu vou ter receios, vão ter entraves, vão ter problemas, vão ter montanhas para eu sobrepor. E o que vai me ajudar a fazer isso, para chegar àquele propósito, é ter um ato de fé, ter atitudes de fé, é não me deixar vencer pelo medo e me confiar nas mãos de Deus e entregar nas mãos de Deus. Qual foi o ato daquela mulher? Ela tocou o Senhor com a fé. Esse tocar na Bíblia também indica intimidade. Aquela mulher entrou em contato com Jesus. E aí ela viu o milagre acontecer. Esse tocar para nós hoje, gente, eu insisto em dizer, e eu vou continuar insistindo, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa vida de oração. Eu toco o coração de Deus quando eu rezo. Eu toco o coração de Deus quando eu me dirijo a Ele, quando eu vou até Ele. Eu toco o coração de Deus. E aí Ele age, porque Ele sabe que eu espero nele. A fé abre essa porta para que Deus possa agir. Então, não tenha medo de tocar o Senhor todos os dias com a sua fé, com a sua oração. Não tenha medo de tocar o Senhor todos os dias perguntando, Senhor, por que caminho eu vou? E seguir. Como um ato de fé, mesmo com medo. Mas somente com a certeza de que é o que Ele te pediu.